Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como nós podemos criar um gráfico avançado. Vamos criar aqui uma planilha de controle de estoque, uma planilha pequena e fictícia para que nós possamos aplicar o nosso gráfico. Então vou clicar na célula A1 e vou digitar controle de estoque e pressionar Enter. Na célula A3 vou dar um clique e vou digitar atual, pressionar Enter. Na célula A4 total, pressionar Enter. E na célula A5 gráfico, pressionar Enter. Na célula B2, vou dar um clique, digitar camisa, pressionar Enter. E na célula B3, o número 54, pressionar Enter. Na célula B4, vou digitar o valor de 100 e pressionar Enter. Na célula C2, eu vou digitar calça, pressionar Enter. Na célula C3, o valor de 80. Vou clicar na célula D2, vou digitar sapato, pressionar Enter. E na célula D3, vou digitar o valor de 37 e pressionar Enter. Então, essa é a nossa pequena planilha que nós vamos formatar e trabalhar para a criação do gráfico avançado. Então, na linha 3, eu tenho a quantidade atual do meu estoque. Então, eu tenho 54 camisas em estoque, 80 calças e 37 sapatos. Na linha 4, é o número máximo de itens que eu posso ter em estoque. Então, eu tenho no total de camisa 100. E eu também vou trabalhar com o número 100, tanto para a calça quanto para o sapato. Eu poderia clicar na célula C4, digitar o valor 100 e pressionar Enter, clicar na célula D4, digitar o valor de 100 e pressionar Enter. Mas eu quero mostrar a vocês um outro modo de preenchimento. Como eu já tenho o número 100 digitado na célula B4, eu dou um clique na célula B4, posiciono o cursor na guia direita inferior. Observem que o mouse muda de forma, então quando ele estiver nessa forma, eu mantenho o botão esquerdo pressionado e arrasto até D4. Com isso, eu duplico o valor. Vou clicar agora na célula A1, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até D1. Na guia Página Inicial, no grupo Fonte, vou clicar em negrito. Na opção Cor de preenchimento, vou selecionar azul escuro. Na opção Cor da fonte, eu vou clicar e vou selecionar branco. Na opção Tamanho da fonte, eu vou modificar para 14. Ainda com a faixa de célula A1, D1 selecionado, vou clicar com o botão direito do mouse, vou selecionar a opção Formatar células. Na guia Alinhamento, na opção horizontal, eu vou clicar na seta e vou selecionar Centralizar seleção. Na opção vertical, vou clicar na seta, selecionar Centro, vou dar um clique no botão OK. Então, nós temos agora o nosso título controle de estoque centralizado entre as células A1 e D1. Vamos agora selecionar de A5 a A12. Então, eu vou clicar em A5, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até A12. Na guia Página Inicial, no grupo Alinhamento, eu vou clicar em Mesclar e Centralizar. Vou selecionar de B5 a B12 e repetir o mesmo processo, clicar em Mesclar e Centralizar. Vou selecionar de C5 a C12, clicar em Mesclar e Centralizar. Selecionar de D5 a D12, clicar em Mesclar e Centralizar. Vamos agora selecionar de A3 até A12. Cliquei em A3, mantive o botão esquerdo do mouse pressionado, seleciono até A12. Na guia Página Inicial, no grupo Fonte, vou clicar em negrito. E na opção Cor de preenchimento, vou clicar e vou selecionar essa opção. Branco, plano de fundo 1, mais escuro 25.
para aplicar essa tonalidade de cinza. O mesmo procedimento eu vou fazer entre B2 e D2. Então, eu vou clicar em B2, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até D2, vou clicar em negrito, vou clicar aqui na cor de preenchimento para selecionar já essa opção de cinza e na guia alinhamento vou clicar na opção centralizar. Vou dar um clique aqui em gráfico, um clique com o botão direito, formatar células. Na guia alinhamento, horizontal eu vou manter centro e na vertical eu vou selecionar centro e vou dar um clique no botão OK. E para finalizar a nossa formatação, vou selecionar os valores de B3 a D4. Vou clicar em B3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até D4. Na guia página inicial, no grupo alinhamento, vou clicar na opção centralizar. Para eu não ficar com essa célula aqui vazia, eu vou clicar na célula A2, vou clicar em cor de preenchimento e selecionar a cor preto. Muito bem, então já estamos com a nossa planilha formatada. Vamos começar então a criação do gráfico. Então eu quero criar um gráfico mostrando a quantidade de camisas atual que eu tenho em estoque em relação à quantidade máxima que eu posso ter no estoque. Então eu vou selecionar de B3 até B4. Vou clicar em B3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até B4. Vou clicar então na guia Inserir, no grupo Gráficos, vou clicar nessa opção, Gráficos Recomendados. Vou clicar na guia Todos os Gráficos. Na opção Colunas, eu vou pegar o quinto gráfico da esquerda para a direita. Então, eu vou selecionar esse gráfico, coluna 3D empilhada. E eu vou selecionar o gráfico da direita, que é esse aqui, e vou dar um clique no botão OK. Então, nós já temos aqui o nosso primeiro gráfico criado. Vamos modificar agora esse gráfico. Vou dar um duplo clique aqui na área de eixo vertical. Então, vou dar um duplo clique aqui em cima do número 200. Observem que no lado direito abriu uma aba com a opção de Formatar Eixo. Em Opções de Eixo, na opção Opções de Eixo, eu tenho aqui o limite máximo, 200. Como o meu estoque máximo é 100, eu vou alterar esse valor de 200 para 100 e pressionar Enter. Vou fechar aqui no X essa janela. Preciso agora remover alguns componentes do gráfico. Então, vou posicionar o cursor aqui nesse sinal de mais, que é a opção Elementos do Gráfico, e vou desmarcar Eixos, Título do Gráfico, Linhas de Grade e Legenda. E, em seguida, vou clicar em qualquer célula em branco da planilha. Vou clicar agora na borda do gráfico, na área do gráfico, um clique com o botão direito, vou selecionar a opção Formatar área do gráfico. Em Opções do Gráfico, eu tenho aqui Preenchimento. Então, eu vou marcar a opção Sem Preenchimento e na opção de borda, eu vou clicar em Sem Linha. Observem que o gráfico ficou com o fundo transparente. Agora, eu quero modificar o gráfico. Vou dar um clique com o botão direito em cima do gráfico, Formatar série de dados. Vou marcar a opção Cilindro. Vou apenas selecionar a área do gráfico em laranja. Vou clicar aqui na opção Linha de Preenchimento e na opção de cor. Vou clicar aqui na seta e modificar para branco. Onde eu tenho a opção Transparência 0%, vou modificar esse número para 50 e pressionar Enter. Então, eu já tenho aqui o primeiro gráfico criado. Vamos redimensionar agora o tamanho do gráfico. Vou posicionar o cursor aqui na guia central superior, manter o botão esquerdo pressionado e vou abaixar.
Vou clicar aqui na guia central do lado direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para a esquerda. Então, eu já tenho aqui o meu gráfico redimensionado. Para eu movimentar, posiciono o cursor aqui na área do gráfico e arrasto para dentro da coluna B, entre as linhas 5 e 12. Vou clicar agora em qualquer área em branco da planilha. Então, o que eu tenho nesse gráfico? A representação do meu estoque. Eu tenho 54 camisas de um total de 100. Então, por exemplo, se eu clicar na célula B4 e digitar, por exemplo, o número 10 e pressionar Enter, o gráfico vai mostrar que eu tenho 10 camisas de um total de 100. Se eu modificar o número para 30, pressionar Enter, ele vai mostrar que eu tenho 30 no total de 100. Então, eu vou voltar aqui com o número original, na célula B3, 54, e pressionar Enter. Para eu criar o gráfico de calça e sapato, basta eu duplicar o gráfico e modificar de onde eu vou buscar as informações. Esse gráfico eu estou buscando de camisa, que é entre as células B3 e B4. Para a calça, eu tenho que buscar as informações entre C3 e C4. Então, eu vou dar um clique no gráfico, vou posicionar o cursor aqui na área do gráfico, na borda, vou dar um clique com o botão direito, vou selecionar a opção Copiar. Vou clicar em qualquer célula em branco, um clique com o botão direito, e vou clicar nessa primeira opção aqui do colar. E eu já tenho o gráfico criado. Preciso agora modificar os parâmetros. Então, eu vou dar um clique com o botão direito, vou selecionar a opção Selecionar dados. Na opção Intervalo de dados do gráfico, eu vou clicar na seta, vou selecionar agora de C3 a C4, vou pressionar Enter, vou clicar no botão OK. E para modificar a cor laranja do gráfico, vou selecionar apenas a área laranja. Na opção Cor, aqui do lado direito, vou selecionar branco. E em Transparência, vou digitar o número 50 e pressionar Enter. Vou clicar aqui na área do gráfico e vou arrastar para dentro da coluna C. Vou copiar esse gráfico, então, um clique na borda, na área do gráfico, botão direito do mouse, opção Copiar, vou selecionar qualquer célula em branco, um clique com o botão direito, vou selecionar a primeira opção, Colar. Vou dar um clique aqui na área do gráfico, com o botão direito, vou clicar em Selecionar dados, vou clicar aqui na seta na opção Intervalo de dados do gráfico e vou selecionar agora os valores referentes ao sapato. Então, eu vou clicar em D3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e eu vou até D4. Pressiono Enter, clico no botão OK. Vou selecionar agora a área laranja para eu mudar de cor. Na opção Cor aqui do lado direito, eu vou clicar, vou selecionar branco e em Transparência vou mudar o valor de 0 para 50 e pressionar Enter. Vou clicar aqui na borda do gráfico, na área do gráfico, e vou arrastar para dentro da coluna D. Vou clicar em qualquer área do gráfico. Posso fechar aqui a janela, definir forma, e para eu sumir com essas linhas de grade, eu posso clicar no menu Exibir, na opção Mostrar, eu desmarco a opção Linhas de grade. E agora eu posso selecionar de A1, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até D12. Na guia Página Inicial, no grupo Fonte, na opção de borda, eu vou clicar e vou selecionar a opção Todas as bordas. E vou clicar em qualquer área em branco da planilha. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui já o meu controle de estoque criado, com o gráfico cilindro, mostrando a quantidade atual de cada item do meu estoque em relação à quantidade total que eu posso ter em estoque.
Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!